Olá! A nova geração de profissionais da medicina veterinária e da zootecnia tem pela frente uma missão assim, gigantesca: alimentar uma população mundial que não para de crescer e fazer isso de um jeito sustentável. Hoje, a gente vai mergulhar nesse futuro da pecuária para entender como a tecnologia está transformando esse baita desafio em uma oportunidade incrível. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa, e ela é central para a carreira de todo mundo que atua na área. Como é que os futuros profissionais podem, de fato, liderar essa mudança para uma agropecuária que consiga ser, ao mesmo tempo, mais produtiva e mais amiga do meio ambiente? Bom, é nisso que a gente vai fundo agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o desafio principal, depois vamos ver como os dados estão literalmente redefinindo a profissão. Na sequência, vamos explorar as inovações sustentáveis, conectar tudo com a ideia de saúde única e, por fim, entender o que isso tudo significa para a carreira de cada um. Ok, vamos lá. O desafio aqui é duplo. De um lado, a população do mundo não para de crescer. E com isso, a fome por proteína de qualidade também aumenta. Ao mesmo tempo, a cobrança por práticas sustentáveis que preservem nossos recursos naturais nunca foi tão forte. Achar o equilíbrio entre esses dois pontos, essa é a nova missão da agropecuário. E só para a gente ter uma ideia da dimensão disso, basta olhar para esse número. Quase metade de tudo que o Brasil vende para o exterior vem do agronegócio. E a pecuária bovina, claro, é uma peça fundamental nesse motor da economia. Isso mostra que qualquer mudança nesse setor não é só uma questão técnica, é um movimento estratégico para o país inteiro. Agora a gente entra em uma das transformações mais profundas da profissão. Estamos de verdade saindo daquela era do eu acho que, das decisões baseadas só na experiência e na tradição, e entrando numa fase completamente nova, onde a precisão e os dados é que dão as cartas. Olha só que contraste, é gritante, né? De um lado, a gente tem a pecuária 1.0, totalmente reativa, baseada na intuição. Do outro, a pecuária 5.0, que já é proativa, conectada. A grande virada de chave aqui é que o profissional deixa de ser um bombeiro, que só apaga incêndio, para se tornar um estrategista, que usa dados de drones e sensores para antecipar problemas e otimizar cada detalhe. E o interessante dessa estação é como ela redefine o papel do profissional. Não é mais sobre entender só de bicho, mas sim de entender de dados. Coletar, analisar, interpretar. Essa passa a ser a competência principal para quem quer se destacar no setor. Tá, mas como isso funciona na prática? Pensa num drone que não só enxerga o rebanho, mas usa imagem térmica para detectar uma inflamação antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Ou sensores que, em vez de só medir a temperatura, analisam padrões de ruminação para prever doenças. A inteligência artificial vem para conectar todos esses pontos, transformando um mar de dados numa única recomendação, numa ação prática. Essas são as ferramentas do novo cientista de dados do campo. Agora vamos ver como essas tecnologias se convertem em sustentabilidade no dia a dia. Porque não é só sobre produzir mais, é sobre produzir melhor com um impacto infinitamente menor. Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas da Fazenda do Futuro. Um dos maiores desafios ambientais da pecuária é o famoso gás metano. E para a gente entender o peso disso, basta esse número. O potencial de aquecimento dele é 28 vezes maior que o do CO2, ou seja, ele é um superpoluente. Então, a questão é, de onde vem tanto metano? A maior parte, olha só, 65% das emissões do setor vem da fermentação entérica. É basicamente o processo digestivo natural dos bovinos, o famoso arroto do boi. Entender a fonte é sempre o primeiro passo para a gente poder achar a solução. E aqui a gente tem uma solução brilhante desenvolvida pela Embrapa. O uso de uma leguminosa, o Guandu BRS mandarim, junto com o pasto. O processo é genial. Primeiro, ele recupera o solo, e isso gera uma forragem mais nutritiva que faz o animal engordar mais e o resultado final, uma redução de até 70% na emissão de metano por quilo de carne produzido. É um ciclo virtuoso, um ganha-ganha de produtividade e sustentabilidade. E os benefícios não param por aí. A variedade mandarim funciona como um adubo natural, sabe? Fixando nitrogênio no solo. Já a BRS Guatã age como um defensivo biológico, controlando pragas que dão prejuízos enormes em outras culturas. E as duas são super resistentes à seca, uma vantagem enorme com as mudanças climáticas. É a natureza trabalhando a favor do produtor e do planeta. Todas essas soluções mostram que a fazenda não é uma ilha. O que acontece ali dentro impacta todo o ecossistema ao redor.
E para a gente entender essa conexão de uma forma mais profunda, a gente precisa ampliar nossa visão e falar do conceito de saúde única, ou One Health. Mas o que é essa tal de saúde única? É basicamente entender que não existe saúde humana sem saúde animal e não existe nenhuma das duas sem um ambiente saudável. Tá tudo conectado. As decisões que a gente toma na produção animal afetam diretamente a saúde pública e a qualidade do nosso planeta. É simples assim. E esse dado aqui deixa a urgência dessa visão muito clara. A maioria das doenças infecciosas novas que nos afetam vem dos animais. Isso coloca os médicos veterinários e zootecnistas na linha de frente da saúde pública, atuando como verdadeiros guardiões para prevenir futuras pandemias. E essa atuação toda conecta o trabalho do dia a dia na fazenda com uma agenda global. Quando se garante a produção sustentável de alimentos, se contribui para o objetivo de fome zero. Ao controlar zoonoses, se contribui para a saúde e bem-estar. E ao gerenciar os recursos direitinho, para a água potável. É um trabalho local com um impacto global imenso. Essa visão transforma o profissional num gestor ambiental. A responsabilidade vai muito além do animal. Inclui pensar no destino da embalagem do remédio, em proteger o lençol freático contra contaminação e em fazer a logística reversa funcionar. Cada uma dessas ações é uma aplicação prática da saúde única, protegendo a base de tudo. Certo? A gente já viu o cenário, as ferramentas, a filosofia. Agora a pergunta é, como isso tudo se junta para formar o profissional do futuro? O que é preciso para se dar bem nesse novo campo de jogo? Vamos olhar um exemplo prático que deu muito certo: o programa Balde Cheio. É uma iniciativa fantástica que leva tecnologia e gestão para pequenos e médios produtores de leite. A fazenda vira literalmente uma sala de aula onde se aprende na prática a juntar manejo, saúde e sustentabilidade. E o resultado é impressionante. A produtividade chega a ser 4 vezes maior que a média do Brasil. Isso na mágica, gente, é a prova de que juntar gestão de dados com sanidade e sustentabilidade gera um retorno financeiro e produtivo absurdo. Então, o que tudo isso nos mostra? Que o profissional do futuro é, acima de tudo, um integrador. Ele precisa saber integrar a análise de dados com conhecimento técnico, a liderança de equipes com uma visão completa do negócio e a adaptação à tecnologia com aplicação lá no campo. Não dá mais para ser bom em uma coisa só. Tem que saber conectar todas elas. E a gente termina com uma reflexão. A pecuária está passando por uma das maiores revoluções da sua história. É uma caminhada para um sistema muito mais inteligente, produtivo e sustentável. A pergunta que fica no ar é: qual parte dessa transformação cada um de nós vai escolher liderar? Porque o futuro está sendo construído agora.